Brasília, o destaque de hoje do Igor Damasceno. Tensão entre Venezuela e Estados Unidos não impacta negativamente o mercado de petróleo brasileiro, avaliou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele também disse que as consequências vão ser avaliadas a médio prazo. Também na capital federal, o assunto de hoje da Rani Veloso. Após veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, o relator do PL no Senado, o senador Esperidião Amin, apresenta agora o projeto de lei da anistia, a defendida pelos bolsonaristas, a ampla, geral e restrita. O senador disse que nunca escondeu que o projeto que reduz as penas aos condenados pela trama golpista é deficiente diante da real dimensão dos fatos. O senador classificou o veto do presidente como incoerente e que a dosimetria não é impunidade, mas sim instrumento de reconciliação nacional. Também argumentou que a investigação da trama golpista poderia ser anulada por 3 fatores: suspeição do juiz, também foro inadequado e além da investigação tendenciosa, uma vez que o juiz é colocado como vítima e também como suspeito. Bom, o senador também argumentou que no seu texto, todos aqueles que participaram das manifestações ou apoiaram essas manifestações políticas ou eleitorais por qualquer meio, seja por contribuição, doação, também prestação de serviços e manifestações nas redes sociais através de publicações, teriam a concessão da anistia ampla e irrestrita. São esses os termos utilizados por Esperidião Amin. Também, de acordo com o texto, ele colocaria fim a qualquer medida restritiva que limite a liberdade de expressão e também publicações nas redes sociais. Eu já havia conversado com o senador do PP de Santa Catarina e ele havia já antecipado que no dia que o presidente Lula vetasse o projeto de lei da dosimetria, ele apresentaria a anistia ampla, geral e restrita. Mas a gente sabe que essa é apenas uma das frentes da oposição no Congresso Nacional para que aconteça uma redução, na verdade, de penas aos condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares estão confiantes mesmo na derrubada do veto na segunda sessão do Congresso Nacional. São necessários 257 votos dos deputados e 41 dos senadores em sessão conjunta. Volto com vocês. Rani Veloso, trazendo esses bastidores, essa apuração em Brasília. Muito obrigado, viu, Rani, pelas informações. Eu vou acionar aqui a Jess Peixoto, que está comentando junto com a gente os principais temas nesta manhã. Tem muita de narrativa, né, Jess? Quando a gente fala, vamos pacificar o país com a anistia geral, para uma parte, para outra parte, a pacificação seria a manutenção da condenação dos envolvidos nos atos golpistas. Agora, de qualquer modo, o Esperidião Amin protocolando um novo projeto. Tem chance de prosperar ou não? Ou é só marcar posição? Eu acho que é mais uma posição que ele tem pública do que uma chance de prosperar. O que é provável de se acontecer nesse caso é que os vetos sejam derrubados pelo Congresso Nacional e que o PL da dosimetria, ele avance. No momento em que ele avançar, a solicitação e a força por essa anistia irrestrita e total, que até vale mencionar, Esperidião Amin, senador por Santa Catarina, do PL, ele sempre foi vocal em dizer que acreditava que era um projeto melhor a anistia ser irrestrita, mas ainda assim relatou o PL da dosimetria, obteve sucesso nisso e o projeto avançou até chegar ao presidente Lula e ser vetado. E agora vem com a situação da anistia irrestrita. Agora, o que me chama muita atenção nesse projeto dele? Ele coloca dentro desse
projeto também anistia para crimes e situações dentro das redes sociais, falando ali de uma lógica que evoca muito uma tradição dos Estados Unidos de liberdade irrestrita para a questão da liberdade de expressão. E aí, dentro disso, ele coloca dentro deste projeto de anistia a necessidade de penas que foram dadas a bloqueio de redes, bloqueio de postagens, delas serem revogadas, ou seja, essas penas elas também serem anistiadas e essas redes, num cenário hipotético de aprovação desse projeto, voltariam ali a poder se comunicar, a ter ali as suas contas restabelecidas. Isso é um embate direto com decisões e visões do Supremo Tribunal Federal que o senador Espiridião Amin inaugura neste novo projeto da anistia. Mas, de fato, na minha percepção e pelo que a gente tem apurado, não é provável que esse projeto ele avance. É muito mais sobre marcar posição em um ano que o próprio senador Espiridião Amin encontrará em Santa Catarina uma eleição para o Senado Federal novamente, porque seu mandato está no término aí, e dizem que concorrerá contra Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Também temos aí a senadora, a deputada Carol Detoni, que pretende ir ao Senado Federal, ainda não se sabe o partido. Então, com certeza, ele também está olhando para uma questão ali de marcar posicionamento em relação às pautas do universo da direita conservadora brasileira. Esse é um tema que mobiliza o debate, certamente. Quem se junta a nós também nessa manhã, Roberto Mota, bom dia para você. Como que você tem visto todo esse debate, né? O que o presidente demonstrou quando vetou o PL da dosimetria, que, como a gente vem dizendo desde o começo da manhã, já era algo esperado, né? E principalmente aí em ano eleitoral, é quase que o político agindo sempre de forma para agradar o seu eleitorado. É difícil imaginar que eleitorado gostaria de ver essas pessoas na cadeia. Bom dia, Soraya, bom dia, nossa querida audiência. Eu sempre disse que dosimetria não existe. O certo seria ou a anulação dos processos ou uma anistia. Eu sempre defendi a posição de que quando você abre mão das suas convicções, quando você deixa de fazer o que é certo, para fazer aquilo que é permitido, você corre um risco de acabar sem nada. E esse é exatamente o risco que o Congresso está correndo agora. Então, o senador Espiridião Amin faz muito bem em trazer de novo a ideia da anistia ampla, geral e restrita. Vale lembrar, a ideia de anistia que a própria esquerda sempre defendeu. Isso eu aprendi com a esquerda. Só existe um tipo de anistia: ampla, geral e restrita.